Olá! Hoje, na nossa pequena revisão, iremos falar sobre os Estados Unidos no século XIX e como um país que territorialmente não era tão grande constituiu-se em uma das maiores nações em extensão territorial do mundo hoje e construiu a sua ideia de nação. E para isso, temos que retornar a algumas características dos Estados Unidos logo após o seu processo de independência. Assim que eles conseguem e oficialmente declaram sua independência em relação aos ingleses em 1776, a população do país girava em 3,5 milhões de habitantes. Porém, em um curto espaço de tempo, em 25 anos, essa população dobrou de tamanho. Muitos imigrantes europeus vieram para os Estados Unidos devido às más condições de vida na Europa, a grande possibilidade de acesso à terra nos Estados Unidos e a necessidade que eles também tinham de mão de obra. Afinal, era um país que despontava como uma região muito promissora para quem queria, como dizia-se no século XIX, fazer a América. É nesse sentido que eles construirão sua nação e marcam o país, no século XIX, com uma das principais atividades, que é a conquista do Oeste, o que virou, para os americanos, o Far West, ou seja, uma ação de desbravadores, de homens conhecidos por sua valentia, como eles gostam de enfatizar no cinema, em filmes, etc. E também a concepção do chamado self-made man, ou seja, o homem que faz a si mesmo, aquele que não teme nada, não teme inimigos, não teme índios, e garante com isso a expansão do seu modelo de civilização. E é isso que caracteriza então os Estados Unidos nesse período. É claro que essa expansão para o oeste tem outros fatores motivadores. Eles precisavam aumentar sua produção de alimentos, já que a população também crescia nessa época. Buscava-se, como em qualquer lugar do mundo, a existência de metais preciosos e acharam muito ouro na Califórnia, e sem contar o fato de que existia ainda, de uma forma muito forte entre eles, a crença no chamado destino manifesto, ou seja, a ideia de que representavam um povo escolhido por Deus para ocupar esse território, um território selvagem, ocupado por índios que não eram reconhecidos como pessoas efetivamente, e sim apenas como selvagens que tinham que ser o mais rápido possível expulsos das áreas onde a civilização, ou suposta civilização, queria avançar. É dessa forma que eles conseguem vários territórios, usando diferentes estratégias, comprando, como compraram a Louisiana da França, a Flórida da Espanha, o Alasca da Rússia, chegam a acordos diplomáticos, no caso do Oregon, firmados esses acordos com a Inglaterra, e também usando de guerras. E quem mais sofreu com essas guerras foi o México, que perdeu uma boa parte do seu território justamente porque era na Califórnia que eles queriam chegar, onde havia muito ouro e assim a possibilidade de enriquecimento rápido. Diante disso, na primeira metade do século XIX, um país que territorialmente restringia-se apenas à costa leste, as chamadas 13 colônias que lutaram por sua independência contra a Inglaterra, eram agora, já na metade do século XIX, um país de dimensões continentais. E isso, evidentemente, vai trazer uma série de alterações para o funcionamento político, econômico e social desse país que começava a despontar como uma grande potência. Lógico, não era ainda um país dominante no mundo. Nesse século XIX temos Inglaterra e França como países ainda dominantes, porém era uma nação que começava a se estruturar de uma forma muito peculiar. O crescimento demográfico continuava a ser constante no país, a população salta de 9 milhões em 1820 para 30 milhões em 1860, entre outras coisas porque o acesso à terra continuava facilitado. O chamado Homestead Act, emitido pelo governo, auxiliava imigrantes, como podemos ver nessa imagem aqui, uma família que viriam para a América desbravar esse território. Eles ganhariam as terras necessárias para se instalarem, para produzirem e com isso ajudarem a civilizar, como eles diziam nesse momento, essa vasta região que então passava a seu domínio. Aqui temos uma cópia desse documento, o Homestead Act, onde consolida-se essa visão de que quem viesse para os Estados Unidos
conseguiria melhorar suas condições de vida, fugiria da miséria na Europa, fugiria da pobreza, da exploração no continente europeu, que já começava a ser muito acentuada devido à Revolução Industrial. Lembrando que nessa mesma época, metade do século XIX, o Brasil fez exatamente o inverso, né? Para atrair imigrantes, criava-se uma imagem positiva do Brasil, mas o acesso à terra era negado. A Lei de Terras de 1850 impedia que imigrantes conseguissem ter acesso à terra no Brasil. E isso, evidentemente, vai acabar estimulando a imigração para os Estados Unidos. Em consequência de todo esse processo, forma-se um grande mercado consumidor e uma oferta de mão de obra até então não vista no país. Juntando isso com disponibilidade de matéria-prima, temos uma expansão industrial que começa a se consolidar no final do século XIX. A produção agrícola cresce, a pecuária se desenvolve, o comércio ganha um impulso muito grande, a mineração gera riquezas, fortunas do dia para a noite, e os Estados Unidos passavam a ser vistos então como o país do futuro. Muitos imigrantes queriam ir para lá porque acreditavam que seria a melhor forma de garantir a sua vida e a vida dos seus filhos, dos seus netos e por aí vai. Porém, depois de toda essa expansão territorial, como podemos ver no mapa, saindo da área original das 13 colônias e conquistando todo o oeste, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico com um único país, eles passaram a ter alguns problemas. Parecia que estava tudo resolvido, parecia que tudo caminhava apenas para progresso, mas ainda havia um problema muito sério a resolver dentro do país. E esse problema girava em torno das diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Não só por modelos opostos, como eram o norte mais industrial, voltado principalmente para atividades comerciais, e o sul ainda com uma economia latifundiária e agroexportadora. Detalhe, economia totalmente dependente da mão de obra escrava. E é esse o ponto de diferenças entre norte e sul que acaba levando o país a mergulhar numa guerra civil que dura praticamente 4 anos e leva a uma nova configuração política dentro dos Estados Unidos. A motivação inicial para essa guerra civil, além evidentemente da questão escravista, foi a eleição de Abraham Lincoln, que era conhecido por alguns discursos liberais, no sentido de defender o fim da escravidão, não que ele necessariamente ia acabar com ela, mas assim que ocorre sua eleição e sua posse, o Sul resolve então defender seus interesses. E é aí que começa a chamada Guerra Civil, ou, como podemos ver aqui, Guerra de Secessão, estendendo-se de 1861 a 1865. Em um primeiro momento, a União, ou os Estados do Norte, que defendiam a prática protecionista em relação à economia, entre outras coisas, porque isso defenderia seus interesses industriais, e o abolicionismo saem em desvantagem para um Sul que era marcado principalmente pela presença do escravismo e pela perspectiva de que o livre cambismo seria mais favorável a essa economia agroexportadora. Porém, essa vantagem inicial do Sul durou pouco tempo. O Lincoln, como um presidente muito astuto, percebeu que a possibilidade de vitória giraria em torno da questão escravista. E é aí que ele decide, a partir de 1862, dentro desse confronto entre, de um lado, o norte e de outro, o sul, declarar que os escravos que lutassem no exército do norte e ajudassem a lutar contra o sul garantiriam, na verdade, o fim da escravidão nos Estados Unidos. E isso acaba enfraquecendo o sul de tal forma que o norte consegue uma mudança muito grande na guerra, principalmente a partir da Batalha de Gettysburg, e isso leva a uma consolidação do modelo, então, livre, de mão de obra livre nos Estados Unidos e de uma economia capitalista realmente consolidada. Com a vitória do Norte, principalmente sobre a liderança de generais importantes como Ulysses Grant, o país consegue garantir a sua unidade territorial, o Norte passa a ter uma supremacia política e o desenvolvimento econômico acaba se acelerando ainda mais. Aqui podemos perceber algumas diferenças que ajudam a entender a vitória do Norte.
Eram 22 milhões de habitantes no norte contra 9 milhões de habitantes no sul, sendo que no sul, desses 9 milhões, algo em torno de 4 milhões e meio eram compostos por escravos. Com a abolição e a promessa de liberdade, o sul sai muito enfraquecido e isso leva a uma vitória do norte em 1865, o que acabou inclusive custando a própria vida do presidente Lincoln, assassinado logo após o fim da guerra. Entre as mudanças proporcionadas por esse conflito no país, nós temos um número acentuado de mortos, 600 mil para um conflito civil, é um número significativo, e no aspecto político e econômico há uma supremacia do norte. A economia se desenvolve de forma mais acelerada, mas isso não significa que estava tudo também já plenamente resolvido. Principalmente nos estados do sul, surgirão grupos que não aceitam a integração dos ex-escravos à sociedade. O grupo mais famoso nesse sentido foi a Ku Klux Klan, que perseguia, espancava, assassinava, incendiava casas, ou seja, não aceitava a presença dos negros como pessoas livres dentro dos Estados Unidos. Tanto que foi justamente nos estados do sul que surgiram várias leis que impediam a plena cidadania à população negra. Cidadania esta que só vai se consolidar com o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60 do século XX, ou seja, quase 100 anos após o fim da Guerra Civil. Com a consolidação da nação unificada, e principalmente com a vitória do Norte, os Estados Unidos passam a ter uma postura extremamente imperialista. E esse imperialismo vai se dar em decorrência do seu próprio desenvolvimento econômico. Surgem grandes empresas, cartéis, trusts, holdings, que acabam sendo conglomerados econômicos que passam a exercer influência sobre várias regiões da América. O grande centro econômico do país, Wall Street, simboliza nesse momento todo o desenvolvimento que o país então buscava. E esse imperialismo, evidentemente, vai buscar uma expansão em direção à América que passa a ser considerada como uma área de influência dos Estados Unidos. Dentro dessa prática imperialista, nós podemos dividir os Estados Unidos em dois momentos no século XIX. Como dissemos anteriormente, na primeira metade, a ocupação do Oeste, e na segunda metade do século XIX e início do século XX, uma expansão capitalista em direção à América que favorece e fortalece a economia dos Estados Unidos. Isso acaba determinando uma supremacia deles sobre o restante da América, que é evidenciada principalmente pela chamada política do Big Stick, definida pelo presidente Theodore Roosevelt como a política do fale macio e use sempre um grande porrete, ou seja, tenta-se a negociação, não dando certo, não funcionando a negociação, a violência acaba sendo o meio utilizado para defender os seus interesses. Isso acaba, então, determinando uma expansão do poder político, econômico, até mesmo social e cultural dos Estados Unidos, para que conquistassem os mercados por bem ou por mal. E é nesse contexto que a América se insere como uma região dependente. Aquela antiga concepção da doutrina Monroe, lançada em 1823, a América para os americanos, é agora vista como uma readaptação onde a América serve para eles, os Estados Unidos, onde a ação imperialista e as práticas econômicas voltam-se para atender os seus interesses. E dentro desse mapinha podemos perceber uma série de regiões onde eles interferem nessa transição do século XIX para o século XX. A região de Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Panamá, Nicarágua, sempre para atender aos seus interesses econômicos. Essa região do Caribe, especificamente, vai ser uma área muito interessante para a economia dos Estados Unidos, porque nessa área eles conseguiam controlar não só toda a entrada do Golfo do México, mas com a independência do Panamá eles passam também a ter uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. E isso ajuda ainda mais no crescimento e desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Com relação à economia europeia e à política europeia, até a Primeira Guerra Mundial, a postura dos Estados Unidos foi de adotar um isolacionismo. Porém, com a eclosão da guerra e seus interesses econômicos ameaçados,
já que havia o risco de seus aliados, principalmente ingleses e franceses, serem derrotados, eles passam a interferir diretamente no conflito, a sua indústria cresce ainda mais e após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se estruturam como a grande potência, não só mais da América, mas agora do mundo todo. Resultado, um processo que tem início no início do século XX, acaba se concretizando após a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos, de uma nação que começa a se estruturar no século XIX com independência, com desenvolvimento, acaba se tornando, após a Primeira Guerra Mundial, a nação dominante no mundo todo. E é isso. Para a próxima aula, iremos falar um pouquinho sobre a América Latina nesse mesmo período. Até!